Existem muitos tutoriais na internet que ensinam a fazer uma cidade. Checklists diversos que vão ajudar de diversas formas diferentes. Às vezes você quer fazer algo um pouco mais militarizado, às vezes você quer fazer um pouco mais esotérico, quer fazer um pouco mais focado na agricultura, um pouco mais focado na religião, um pouco mais focado em ideias gerais, um pouco mais focado em economia, um pouco mais focado em política. Esses diversos tutoriais diferentes, tanto que aqui no canal nós temos o Grapes, nós temos o Spam, nós temos o Hermetics, e hoje eu vou trazer mais um tutorial para vocês que vai mostrar como criar uma cópia, um doppelganger da sua cidade. Quer então entender como você pode usar dessa nova acróstico para desenvolver uma cidade do zero? Então sim, bora! Alô, amigos, tudo bem? Aqui é Falcão, estamos com mais um episódio para vocês e hoje nós iremos falar sobre o acróstico doppelganger. De uma forma geral, cada acróstico ele tenta de alguma forma criar uma ideia diferente para você criar uma conexão direta e assim fazer um checklist um pouco mais de cabeça. Nós temos o Grapes, nós temos o Spec, nós temos o Hermetics, nós temos agora o doppelganger como uma forma diferente de criar diversos formatos. Na introdução eu trouxe para vocês dizendo que ele seria mais ou menos uma cópia exata, ou no caso, uma cópia da cidade, já que a ideia do doppelganger é sim criar essa cópia. Então acredito eu que o criador desse acróstico procurou de alguma forma encontrar diversas letras diferentes e diversos pontos diferentes para conseguir fazer algo bem mais interessante, um pouco mais focado. Cada letra corresponde a uma ideia, a um princípio, a algumas perguntas que você pode fazer para si mesmo, criando realmente um checklist para conseguir identificar o que está faltando. E muitas vezes, utilizando desses checklists, você consegue meio que sentir o ponto mais fraco que você quer estar desenvolvendo. Às vezes está procurando assim, nossa, o que está faltando aqui? Às vezes tal ponto não ficou tão mais profundo, ou no caso você falou, o que mais eu posso colocar? Tendo aí um checklist que você pode ajudar de uma forma bem legal. Então, bora conversar um pouco mais sobre esse acróstico, começando no D de Defense. Então, pessoal, começando agora com a letra D, eu queria começar com vocês o seguinte. Você pode utilizar isso aqui simplesmente como um checklist. Você pode usar a técnica dos 5 porquês como uma forma de conseguir ir explicando e perguntando ponto a ponto e você utilizar cada letra simplesmente como algo de agora irei falar sobre militarização, sobre as defesas, o como a cidade ela vai observar o outro e como ela vai reagir ao outro. Isso é o defense. Então, utilizar de uma forma geral técnicas que vão fazer com que você busque sair da caixinha, busque ideias diferentes para conseguir criar uma conexão é algo bem interessante. Então, começando aqui pelo defensa, a militarização, a ideia geral que a gente quer trazer é realmente a proposta de eu vou me defender do outro. E esse me defender do outro não significa necessariamente me defender do outro para depois das muralhas, mas sim a defesa do bem-estar social. E essa defesa do bem-estar social, de uma forma geral, seria como que você imagina que a sua cidade, região, localidade, ou o que seja, vê em referência a ela mesma. Se por acaso você percebe que a sua cidade é uma cidade extremamente agressiva ou extremamente militarizada, você vai ver o outro como um inimigo, você vai ver o outro como uma possível forma de conquista ou simplesmente um perigo iminente. Se você vê a sua cidade como uma ideia expansionista, você vai ver o outro como aquele que vai ser escravizado por você porque você é superior. Se você considera que a sua cidade ela tem algum tipo de xenofobia, algum tipo de preconceito para com o outro, você vai ver o outro simplesmente como um pedaço de nada, um pedaço de bosta ou simplesmente um animal pronto para o abate. Então o legal aqui da militarização, essa defesa, esse D inicial, não significa necessariamente que você precisa pensar, eu vou ter catapultas, eu vou ter um exército bem estruturado. Não, aqui o ideal é você imaginar sempre o macro. Porque o micro, você é o world builder, você é mestre, vai fazer com muita primazia. Simplesmente fazer, não, fazer que não, eu vou construir
tais categorias, tal militar, tal casa, tal estrutura, e cada casa vai ter uma hierarquia X, com uma cor Y. Essa parte mais artística, essa parte um pouco mais profunda da sua militarização, você pode fazer isso depois. Porque depois que você já tiver toda a ideia geral de todas as letras e você consegue ter esse panorama mais macro, você começa a criar as conexões. Porque as conexões vão ser feitas depois da criação macro. Não adianta você querer falar assim, não, vou fazer aqui um detalhezinho do fio de cabelo aqui do meu quadro. Se você não faz ideia de onde vai ser a cabeça, vai ser simplesmente um cabelo colocado numa tela branca. Claro que com muita habilidade você pode utilizar dessa linha aqui e construir todo o cabelo, toda a cabeça, todo o corpo, todo o cenário a partir daquele fio de cabelo. Mas de uma forma geral, se você já tem todo o seu esboço geral de tudo, aí fica mais fácil. Então, de uma forma geral, quando for pensar em defesa, pensa em militarização e principalmente como a sua cidade vê o outro, porque a partir disso você vai ter qual vai ser o sentimento de o porquê eu tenho que me defender do outro, seja pela ideia, pela guerra ou pela proposta de ser o melhor em cima daquele que é o pior. Agora a gente entra na letra O de ocultismo, e o ideal aqui do ocultismo a gente vai pegar meio que o sistema mágico que rege essa cidade. Nossa, Rafa, você já vai direto para o sistema mágico? Pois é, o cara que desenvolveu o acróstico ele deve ter procurado de alguma forma e o ocultismo entra nessa ideia de sistema mágico. E o legal desse sistema mágico agora é o seguinte, não vamos imaginar sistema mágico como história. É um sistema mágico referente à funcionabilidade daquela cidade, daquela região. Se por acaso você utiliza a magia para fazer o arado da terra, ou a multiplicação do pão, ou o desenvolvimento do animal, ou a castração do animal, ou o desenvolvimento miscelânico de uma criatura com outra, ou no caso você utiliza isso como meio que o semáforo da sua cidade, onde tem a mudança de cor, ou simplesmente o guarda da cidade é um golem gigantesco que utiliza toda a magia arcana para fazer X ou Y. Aqui o ocultismo ele está diretamente ligado na funcionabilidade da cidade. E essa funcionabilidade é algo interessante porque a funcionabilidade não está diretamente, no caso está também, mas ela não é apenas o fato de que eu vou usar para fazer a cidade funcionar, mas também como você vai fazer para a cidade não funcionar. O ocultismo aqui, o sistema mágico desenvolvido em cima dessa proposta de construção da cidade, seria quais seriam os fatores principais do seu sistema, algo que a gente puxa para depois, porque vai desenvolver todo o sistema mágico e tudo mais, então qual que é o princípio geral? Como que eu utilizaria essas capacidades mágicas para que a cidade funcione e para que a cidade não funcione? Para que a cidade funcione seria realmente um sistema de trânsito, um sistema médico, um sistema de investigação, um sistema de desenvolvimento pessoal, um sistema de criação de gado, um sistema econômico. Como funcionaria meio que os sistemas relacionados? Já no caso de como fazer a cidade não funcionar, o ocultismo está diretamente relacionado em como as pessoas utilizariam desse sistema mágico para parar aquilo que está funcionando. Então, se no caso utiliza uma magia para reanimar um golem, para ele ser o guarda da cidade, o que eles podem fazer para mudar isso? Um controle mental, uma cópia, ou simplesmente uma modificação atômica molecular que faz com que o golem se torne X ou Y, ou uma invocação que faça X ou Y. Então o legal do ocultismo aqui seria você encontrar formas diferentes de manipular a funcionabilidade dessa cidade. Mas Rafa, o meu sistema mágico está relacionado com cores. Beleza, como essas cores vão alterar a sua cidade? Meu sistema mágico está relacionado com previsão de futuro. E como essa previsão de futuro altera a cidade? Funcionamento político, funcionamento econômico, previsão de tal coisa, nascimentos, catástrofes, cidades. Ou no caso, se você fala assim, não, meu sistema mágico é relacionado a maldições, perfeito, como isso afeta o sistema jurídico, ao sistema carcerário, ao sistema de investigação. Então o legal daqui é ver como que você pode utilizar esse sistema. Porque como a magia, o sistema mágico, ela é uma ciência, e a ciência como princípio, você tem que imaginar que se nós a entendemos, se nós a utilizamos, como a gente utiliza no nosso dia a dia. E o nosso dia a dia pode ser diverso, porque
por que a galera não desenvolveu meio de transporte em mundo de Harry Potter? Porque com um pó que faz o teletransporte, por que caceta eu vou desenvolver um carro? Sendo que eu posso simplesmente ou aparatar ou simplesmente fazer com o pó de flu. Então, a magia também, se você imaginar como uma tecnologia para a resolução de um problema, a tecnologia também está para a causa de problemas. Agora a gente entra no nosso primeiro P, que é de people, ou seja, habitantes. Aqui a ideia agora é você imaginar quais são os tipos de habitantes que encontram nessa cidade. E o legal é que você pode abordar de diversas formas diferentes. Você quer abordar simplesmente como um desenvolvimento demográfico? Eu quero que tenha tantos humanos, eu quero que tenha tantos elfos, tantas criaturas, tantos machos, tantas fêmeas, tantas crianças. Você pode simplesmente colocar como um sistema demográfico, que isso vai criando uma sensibilidade, um desenvolvimento de que o que eu posso ter nessa cidade devido ao fato de que o que eu tenho lá. Mas se você quiser colocar simplesmente como uma ideia arquitetônica, também é algo interessante. Porque se tem uma quantidade maior de elfos, provavelmente a ideologia, a arquitetura, a arte está muito mais voltada para elfos. Se por acaso existe elfos e anões e você tem um contraste entre esses dois, será que a cidade ela é dividida em duas grandes áreas? Ou no caso, como tem uma quantidade gigantesca de humanos, qual seria a posição demográfica, mercantil, econômica, política dessas raças? Então o legal daqui é você ver como e por que essas raças existem ali. Esse como e por que essas raças existem aqui vai fazer com que você consiga entender migrações, políticas, economias. Mas eu não queria abordar isso. Mas pelo fato de existir isso na sua cidade, te permite construir algum pequeno detalhe ou uma pequena parte da sua história que vai mostrar que a sua cidade é muito mais rica, muito mais profunda. Se simplesmente você coloca que durante um capítulo do seu livro ou um momento da sua campanha, você passa numa ação aleatória, no caso um encontro aleatório, você coloca que existe e passa um elfo que é extremamente nobre junto do lado de um anão extremamente nobre e ambos estão discutindo sobre a política da cidade, mesmo que você não gere uma subquest com isso ou algo de interessante muito focado, você mostra que a política talvez esteja relacionado a, por exemplo, um parlamentarismo, no caso, onde tem um conselho de elfos, um conselho de anões e temos os dois primeiros ministros que desenvolvem toda essa política. Ou no caso, realmente, são dois reis, onde cada rei ele precisa ter uma função específica na sociedade. Então o legal de você colocar aqui os habitantes, o people da sua cidade, faz com que você consiga criar futuramente outras coisas que gerem essa ideia. A cidade ela é fruto da cultura que a criou. E da mesma forma que no futuro, a cultura será construída e desenvolvida e aprimorada pelaquela cidade. Se aquela cidade teve anteriormente uma cultura muito forte com o deus da colheita, aquilo foi influenciando. E agora, as próximas gerações são grandes magnatas da agricultura porque desenvolveram uma tecnologia muito forte devido ao fator sociocultural daqueles primeiros habitantes do começo da cidade. Então pense, quando for construir a sua cidade, se tiver o tópico de people ou de habitantes, pense quais são as raças, por que elas estão lá e como elas podem influenciar diretamente todos os outros aspectos, puxando aqui e ali a parte cultural, social das suas criaturas. O próximo P é de política. A política é interessante pelo fato de que existe uma grandíssima diferença entre política e poder. O tipo de poder, o como o poder ele é visto e como ele é feito, é muito diferente na política geral. Na política geral, a gente tem diversos fatores diferentes. Se vai ser um rei, se vai ser uma rainha, se vai ser um príncipe, um ducado, se vai ser duplo, se vai ser triplo, se vai ser presidencial, conselho. Ou seja, a estrutura política e como isso vai influenciar é algo que você pode muito bem ver nos fatores históricos e falar que não, eu quero que seja um sheik, eu quero que seja um magnata, eu quero que seja uma mulher, eu quero que seja um homem, eu quero que seja uma criança humana velha, eu quero que seja um idoso elfo novo, e vai embora, e voa, e viaja, e inventa o quanto você quiser. Só que no caso, é interessante que quando a gente imagina a política, a gente esquece
de como é a influência do poder. Como o poder age em cima das pessoas. É um poder que tem como base a religião, onde aquele ser que está ali, ele está ali devido ao fato de ser uma divindade, um filho de divindade, real ou falso, ou no caso, como acontecia nos faraós, que tinha toda uma puxada, e os imperadores japoneses, que tinha toda uma descendência divina. Então você pode colocar que as pessoas respeitam aquela divindade, no caso, respeitam aquele líder por causa da divindade, ou por causa de todo o fator histórico. Ou, no caso, é uma cidade colonizada. Eles respeitam aquele líder porque aquele líder é aquele cara ou aquela moça que conquistou o território e sabe que existe uma mão de ferro em cima das desordens. Então o legal da política aqui não é necessariamente você imaginar que não, eu vou criar um sistema político com 3 cabeças, mas no caso como se fosse o legislativo, o judiciário, o executivo, só que cada um são 3 raças diferentes. Perfeito! Construir essa ideia, construir diversidade dentro dos fatores políticos é algo bem legal, é algo que vale a pena realmente você desenvolver. Porém, se você simplesmente não faz a parte da influência do poder propriamente dito, simplesmente vai ser mais um governante ou mais um rei que você vai apenas citar na sua campanha, citar na sua cidade, citar na tua história. Mas se você coloca aqui, não, o rei elfo legislativo, por ter uma cabeça milenar, ele tem diversas ideias que faz com que as leis sejam muito estranhas pela diversidade diferente de leis e regras. Já em compensação, o executivo, que é um anão, por exemplo, ele é muito pesado em cima das coisas. Então, ele pega as regras que a parte legislativa fez e é extremamente denso nisso. Ele não permite, está escrito na pedra, não existe interpretação, não sei o quê, papapá. Em compensação, o executivo, no caso o judiciário, né, o parte judiciário, que é a parte de julgamento feito pelos anões e tal. Então você percebe que existe essa parte de desenvolvimento que a relação de poder está muito mais relacionado a nisso, a como você vai ver isso. E isso que é o mais importante quando você for imaginar o poder político em cima daquilo. Construir a política, beleza, perfeito. Como você vê, como você interage, como você vê o outro, mas como você vê a relação de poder, isso é o mais importante, isso é o mais legal. Economia. E de economics. A parte econômica é interessante porque ela é sempre muito básica. Ela não foge das ideias. O importante aqui na parte econômica, sendo assim bem curto, bem rápido, bem direto, é o que a sociedade faz, o que ela não faz, o que ela precisa, o que ela não precisa, e essa relação dessas 4 perguntas vai fazer a parte econômica da sociedade. Por acaso ela faz tal coisa? Então não precisa. Ela não faz tal coisa? Mas ela não faz porque ela não precisa ou ela não consegue? Então essas 4 ideias, esses 4 pontos vão girar diretamente com a sua economia. A minha cidade, ela é pequena, ela é costeira, então eu preciso que muitas coisas venham de fora. Porém, eu sou muito bom naquilo que eu faço. Onde eu pego as escamas daquele peixe, eu desenvolvo uma armadura especial por causa da resistência que tem contra X e Y. Então o legal da parte econômica aqui seria, claro, você vai pensar em moedas? Sim, tem um vídeo inteiro como falar sobre moedas. Quer fazer uma parte econômica direta? Tem um vídeo inteiro falando sobre a parte econômica. Só que aqui o pensamento econômico tem que ser o seguinte: o que você faz, o que você não faz. O que você tem e não precisa, e o que você não tem e o que você precisa. E todas essas relações vão gerar toda a sua economia. Então é simples, é fácil, é direto. Agora vamos à parte de law. De lei, sistema de leis. Eu já tenho vários vídeos que eu falo sobre sistema de lei, sistema jurídico, tem até uma conversa que eu falei com um advogado, quando a gente brincou e falou um pouquinho mais sobre essas ideias de como desenvolveção de uma lei. Só que o interessante aqui, de uma forma geral, qual que é o seu pensamento direto quando a gente fala sobre construção de um sistema legal? Seria um conjunto de normas, e a partir dessas normas, quais são as consequências que você tem por causa disso? Ah, mas Rafa, existem tantas outras coisas, pô, o direito é tão mais profundo. Tá perfeito, ótimo, é isso mesmo. Tanto que eu comecei um curso de criminologia e mostra realmente que o direito está muito mais focado em diversas coisas. Na ética, na política, na parte moral,
na parte individual, na parte coletiva, e toda a ideia da relação onde se existe igualdade entre ambos, ambos precisam ter diversas coisas, seus direitos, seus deveres, perfeito. Se você é um legislador, se você entende de política, mano, cai de cabeça e faz todo o seu sistema até muito melhor do que esse resumo desse vídeo. Mas se por acaso você não faz ideia de como criar uma lei, obviamente você pode dar um pulinho lá nos vídeos que falam sobre a parte legislativa aqui, no caso aqui do canal, onde eu vou deixar aqui só ir na playlist de legislação que facilmente você encontra, acho que são 2 ou 3 vídeos mais uma live. Mas no caso, se você quiser e não quiser sair desse vídeo, o que é interessante? Pense nisso. Nós temos um princípio estruturado, onde a política, a relação de poderes, está estruturada. Você imaginou qual vai ser, então, essa ideia da sua cidade? A sua cidade vai ter esse perfil, esse perfil, esse perfil. Perfeito. A partir disso, você vai ver quais seriam as regras para que mantenham esse perfil. Então, a partir dessas regras, você vai estipular aqui. Para se manter ABC, a pessoa tem que seguir 1, 2, 3. Ok, se eu não seguir 1, ela faz tal. Se eu não seguir 2, tal. Se eu não seguir 3, tal. Se eu não seguir todas, pá, pá, pá. Então, é uma linha contínua, onde você imagina qual que é o estado quo, o que você quer, quais são as normas que a sua cidade, as suas pessoas, as suas criaturas, qual é as normas que aquela cidade precisa ter. E a partir disso, quais são as regras para se manter aquelas normas e quais são as consequências para resolver esses problemas. Geography. Aqui agora você vai realmente imaginar a parte da cidade como geografia. E o legal disso é que, simplesmente, se você joga no Google diversos mapas, você consegue já ter diversas ideias. Mas, Rafa, puta, parte de geografia, principalmente geografia física, cartográfica, e clima, e florestas, sim, com certeza. Se por acaso você quiser aprofundar nisso, vai ser algo gigantesco. Dá para fazer centenas de vídeos focados na parte geográfica. Chuva, floresta, deserto, a triangulação de clima, a estrutura climática, por exemplo, de Krieger. Então existem diversas formas diferentes de você avaliar. Então, para não ficar perdido, como a gente vai fazer com a parte geográfica? O interessante aqui é você imaginar algo que basicamente você já conhece. Uma floresta amazônica, ou no caso, floresta tropical. Floresta tropical, tá, floresta tropical. Ok, Google, floresta tropical. Ou ChatGPT, quais são as características físicas, químicas, biológicas de uma floresta tropical? Temperatura máxima, temperatura mínima, umidade, papapá. E tem toda essa descrição. A partir disso, você consegue ter uma noção de como esse clima, como essa vegetação vai influenciar na sua cidade. Se por acaso tem muita chuva, como a sua cidade lida com isso? Se tem pouca chuva, como a sua cidade lida com isso? Se por acaso tem muito vento, como a cidade lida com isso? Como se não tiver rio, como ela lida com isso? Então o interessante da parte geográfica, obviamente, é a interação do homem com a natureza, claro, com certeza. Isso, principalmente para quem gosta de wordbuilding de uma forma muito detalhada, aí é perfeito. Para você, mestre, isso é ótimo, porque você cria uma diversidade de descrição, onde você pode descrever a chuva, o clima, a temperatura, o cheiro, a umidade, percepção térmica. Tudo isso é interessante para uma descrição bem ambientada. Claro que, obviamente, você não precisa construir uma cidade inteira com trolhos de características diferentes, mas se você fizer isso, perfeito. Porque a descrição sensorial, quando você sabe qual é a região que você está, é ótima. E o legal é que você pode criar até mesmo uns foreshadowingzinhos ou uns ganchos interessantes. Você descreve toda uma parte que parece ser uma descrição desértica, porém você enfatiza o fato de estar levemente frio. O vento que bate, ele é tão morbidamente gélido. Então, a cidade é muito quente, abafada, mas de tempos em tempos passa um vento tão frio que a galera busca, existem os buscadores de vento, que eles buscam pela cidade esse ar frio e fazem alguma coisa com ele, que aí vai da sua criatividade. Só que o interessante aqui é você ver que construir uma parte geográfica ou simplesmente saber descrever uma parte geográfica é algo bem interessante, principalmente pelo fato de você conseguir
puxar problemáticas, puxar ambientação, gatilho da autoridade, gatilho da ambientação, gatilho da reciprocidade, e tem diversos outros gatilhos muito fortes, porque você cria essa aproximação muito forte com o seu leitor, com o seu jogador. E criando essas descrições múltiplas, visuais, auditivas, sinestésicas, sensoriais, perceptíveis, faz com que a pessoa queira mais, saiba mais e consiga emergir muito mais forte na sua história, na sua campanha. Agora vamos para os assets, no caso, os ativos, os arredores. O interessante aqui agora é o seguinte: quando a gente fala sobre os arredores de uma cidade, os arredores da sua localidade, é interessante porque ele é o fator que você vai puxar na sua necessidade descritiva ou narrativa. Os arredores, eles servem principalmente para você criar a climatização da sua cidade. Como assim climatização? Se por acaso você já colocou lá na parte de defesa que você se defende de X, você pode imaginar como seria esse X. Se eu tenho uma cidade que eu vou me defender de orcs assassinos, então você criar um pouco desses orcs assassinos cria uma ambientação de perigo constante. No fato de você dizer que existe um dragão adormecido a poucos quilômetros da cidade dentro de uma gruta, faz com que a economia, a política, o exército tenha um pouco de visão naquilo que pode estar acontecendo. Se por acaso você diz que dentro da cidade existe tal coisa que chama de tempos em tempos uma criatura que vem da floresta, você pode fazer com que a floresta tenha uma função mais narrativa pontual. Então o legal dos arredores é você criar diversas microcoisas. Aqui você não precisa nem criar justificativa. Aqui são apenas pontos de gancho. Então quer dizer que aqui a gente pode simplesmente pular? Não. A parte de arredores ele é interessante porque vai puxar ganchos narrativos, principalmente para você, mestre, que quer trabalhar um sandbox. Se por acaso você está fazendo um railroad, onde eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou para cá, eu vou para lá, perfeito, os arredores às vezes pode nem ser tão interessante. Mas se você quer construir um sandbox e você tem aquele medo de que e se os meus jogadores fizerem X? Pelo fato de você ter construído minimamente um pouco dos arredores, vai fazer com que, tal pessoa achou que seria interessante ir para a floresta que você citou anteriormente. Mas como você já criou um pouco desses arredores, você pode criar uma conexão que faça um pouco a parte no caso de desenvolvimento, te dando um pouco mais de tempo de criar alguma coisa naquele momento, para na próxima sessão você já saber que precisa desenvolver um pouco mais agora aquela floresta. E o legal é porque, mesmo para você não ficar aquela coisa tipo assim, nossa, eu quero ir pra floresta, não, vocês não vão, permita, só fala, olha, como a floresta assim, assim, assado, eu acho interessante vocês se prepararem. Faz o roleplay da preparação, faz o roleplay do quê, faz o roleplay da caminhada, dos desafios que tem até chegar lá, faz uma mínima ambientação, encerra a sessão e partiu para um próximo momento. Então, fica a dica, a parte de arredores ela é muito mais pontual. Porém, quando você as prepara, você cria muito mais segurança para a sua narrativa, principalmente para você, mestre de RPG. N de Nemesis. A parte Nemesis é você imaginar como seria a política externa. Mas Safo, nós já falamos na parte de defesa que existe isso. Aqui no caso do Nemesis, ele é um pouco mais focado na parte narrativa da sua cidade. Esse Nemesis seria imaginar de meio que aprofundar um pouco mais a ideia de que como o externo influencia o interno. Uma coisa é as suas defesas, que você vai se preparar para a visão do embate com outra pessoa. O caso, a política, principalmente a política que existe em relação a reis e tudo mais, você pode criar uma parte diplomática. Porém, o Nemesis aqui seria você imaginar pontos de conflito. O que o outro tem que você quer? Ou o que você tem que o outro quer? Ou qual é a relação histórica que você tem? Você é um conquistado, você é um conquistador, agora eles querem vingança? A ideia dos Nêmesis aqui, obviamente a gente pensa como política externa, porém os Nêmesis são os grupos, pessoas, coisas
que vão fazer com que essa cidade não funcione. Ah, tem a questão do sistema mágico? Sim, os seus nêmesis vão usar do sistema mágico. Ah, tem a política do não sei o que do elfo, vai ter o nêmesis no meio deles. Ah, o rei é tirano, vai ter o nêmesis ali. Ah, não tem o que, não sei o que, vai ter o nêmesis ali. Ah, não sei o que lá, não sei o que, vai ter o nêmesis. O nêmesis são os inimigos. É como essa política externa faz com que coisas aconteçam. Revoluções, ideias, levantes, rebelião. Tudo isso são ideias de nêmesis diferentes, onde vão gerar uma perspectiva de política externa. Onde, eu vou para aquela cidade? Não, porque lá tem guerra. Ah, eu vou para aquela cidade? Não, porque existe um embate entre o clero e o governante. Ah, eu vou lá porque existe duas guildas de assassinos que se matam e com isso faz com que a cidade esteja banhada de sangue. Então, os nêmesis são as partes que vão influenciar na política externa, ou seja, na visão que os outros têm dessa cidade. Então, o legal de você imaginar nêmesis seria qual é os pontos que você quer, ou que tiver mais buraco na sua criação para você encaixar um nêmesis ali, ou que está mais bem estruturado para você criar um nêmesis que quer destruir aquilo. Então, o interessante é que se por acaso você tem uma dificuldade em algum desses tópicos até o final, você pode colocar um nêmesis que é a sua desculpa narrativa para que aquilo não funcione. Ou se você quer fazer um desafio mental muito maior, depois que você deixar a sua cidade perfeitinha, crie nêmesis para quebrar essa perfeição que você desenvolveu. O próximo é o G de Goals. Basicamente seria a ideia de metas. A parte de metas era um pouco mais abstrata na construção da sociedade, porque essas metas, esses goals, servem principalmente para você criar a linha do tempo média futura da cidade. Seria basicamente, eu quero que essa cidade futuramente se torne um grande império. Então, se a sua cidade ela é média e quer virar um império, você precisa imaginar que ele está desenvolvendo exércitos, academia, expansões e conquistas, rebeliões, afiliação com outros reis. Eu quero que seja futuramente o ápice da magia. Então vai ter todo o desenvolvimento, vai ter busca de minério, estudo acadêmico, procura por mágicas perdidas. Então o ideal aqui seria você criar um futuro médio e um futuro longe da sua cidade, e para que isso identifique para onde a sua cidade quer ir. Porque nisso você consegue criar movimento para ela. Se por acaso você quer fazer com que essa cidade ela futuramente seja um polo militar, então dizer que você percebe que começa a trazer muitas pessoas, começa a juntar muito, começa a ter muito soldado na rua, começa a fazer X e Y. Por quê? Porque você sabe que o rei quer fazer tal coisa. O rei está imaginando que ele vai fazer tal coisa, então ele está construindo um muro não sei o quê, ou uma estátua de não sei o quê, ou um círculo de não sei o quê. Então o legal daqui desses goals, a ideia é você criar futuros aspectos que já começaram agora. Ou simplesmente que podem começar. Seria, eu vou construir tal coisa. Então começa a ter um concílio onde aquilo vai ser desenvolvido. E o teu personagem tá ali naquele concílio, então ele que vai definir se consegue ou não consegue, começa toda a narrativa. Ou simplesmente você precisa fazer com que esse concílio não aconteça. Então o ideal desses goals, principalmente para a parte narrativa, é você ver como isso vai desenvolver o futuro. E no caso da sociedade estática, é você criar meio que mecanismos e situações que justifiquem movimentações futuras da sua cidade. O ED executivo, essa ideia aqui, ele vai complementar tanto a parte política que a gente viu, mas focado diretamente com a execução. Uma coisa é você desenvolver qual é a relação de poder, e outra coisa é como você vai relacionar diretamente a ideia de leis. Esse executivo seria como as coisas são executadas, como as coisas são literalmente feitas. E o legal desse executivo, você pode tanto levar a parte política, como eu já disse, onde você fala, não, a política funciona assim, assim, assado, as leis funcionam assim, assim, assado, e com isso a execução vai ser desse jeito. Perfeito. Porém, a execução aqui, o executivo dessa forma, você pode expandir um pouco mais o conceito. E a execução desse conceito está diretamente relacionado com a execução propriamente dita das coisas. Como as coisas são realmente feitas. Feitas por mercantis, feitas por acadêmicos, feitas por políticos, feitas por personagem. A ideia da execução aqui seria a gente entender meio que o modus operandi da cidade.
A gente vê que, olha, tal coisa acontece porque o clero diz tal coisa. E tal coisa acontece porque o rei diz tal coisa. Tal coisa acontece porque o sino bate daquele jeito. Tal coisa acontece porque o capataz não sei o que faz X e Y. Tal coisa acontece porque as mulheres da cidade X e Y. Então o ideal do executivo aqui não é necessariamente o poder. Claro, quer fazer a parte executiva do poderio? Perfeito. Só que aqui a gente imaginar como a cidade funciona. Seriam as peculiaridades dessa cidade que faz com que a cidade funcione dessa forma. As leis funcionam assim, então as coisas funcionam assado. Perfeito. Só que existe um grupo de mulheres que andam pelas noites fazendo com que XY aconteça. Existe um grupo de ladinos, meio homem, meio rato, que faz com que tal coisa aconteça. Existe um grupo de pessoas que faz XY, então toda vez que uma cidade é destruída, no caso o ponto é destruído da cidade, no dia seguinte está totalmente construído. Por quê? Porque existe um modus operandi à noite, que seriam meio que homens centopeias, que fazem com que tenha a reconstrução da cidade no momento de noite, onde as pessoas não vão escutar nada porque eles são extremamente silenciosos. E uma forma de meio que a galera faz para saber se as pessoas estão mentindo, eles contratam Mind Slayers ou escravizam Mind Slayers, não sei. O ideal aqui é você imaginar qual seria o modo executante da cidade, aquelas peculiaridades interessantes que vão fazer com que a cidade crie uma vida, crie ponto dependente. E o último aspecto é a religião. É o como a sua religião vai funcionar. Aí é gigantesco. É de divindade, não é divindade, está relacionado com poder, não está relacionado com poder. Tem o seu panteão, o panteão já existe. Nossa, a parte de religião é gigantesca. Tanto que você pode fazer, tem diversos vídeos no canal também falando apenas sobre como construir o céu, a ideia de morte, a ideia de inferno, todo um panteão, toda a parte da política relacionada diretamente com a religião. Nossa, existem diversos fatores. Mas, Rafa, eu não vou ver 60 vídeos. Eu entrei nesse porque eu quero checklist. Então o que eu faço na parte de religião? Perfeito. Na parte de religião, o que você vai pensar? Primeiro, existe deuses, sim ou não? Se sim, quais? Se quais, qual talvez seja o que comanda a cidade? Seria, por exemplo, Atenas, onde tem Atenas como principal ponto? Seria Ares como principal ponto de Esparta? Ou no caso é onde existem todos os deuses bondosos? Ou apenas um deus maligno, no caso lá apenas Hades ou Thanatos, por exemplo, é a divindade relacionada? Não, aqui é só Anubis, ou aqui é só Amun-Ra, não, aqui é só Thor, não, aqui é só Loki. O que você pode fazer seria, dentro da parte religiosa de divindades, como essa divindade relaciona. É uma divindade ativa, uma divindade inativa, ela existe de verdade, não existe, ela é um conceito. Então o ideal daqui da parte religiosa seria você basicamente construir a percepção de fé. E como essa fé vai mover essa cidade. Aqui nós estamos fazendo um checklist de construção de uma cidade, não construção de uma sociedade, de uma cultura. Aqui é o checklist de uma cidade, é o doppelganger de uma cidade. Então, considerando isso, seria como a religião, como a fé afeta isso. Eles rezam antes porque a chuva é do sei o que lá? Não. Antes de entrar na guerra eles fazem tal símbolo? Como acontece no mundo católico, aqui no mundo real, quando eles passam na frente católica, existe algum símbolo que representa isso? No caso, durante uma meditação, existe todo um movimento, uma cantiga, porque existe uma conexão com a sua divindade? No caso, existe, por acaso, o chá das 6, que corresponde ao descanso divino devido a tal coisa? Então aqui seria como você vai relacionar diretamente a parte religiosa com os aspectos religiosos da cidade. Você quer que seja realmente um Vaticano, onde a religião comanda tudo? Ou é apenas um fator a mais para o desenvolvimento? Ou simplesmente é como a política utiliza para subjugar corações fervorosos, porque a religião ela é responsável por A, B, C ou D. Então, interessante aqui para a construção da sociedade, um checklist religioso da sociedade, seria você ver como essa cidade se relaciona diretamente com a fé da população e como o órgão religioso desenvolve, inibe, incentiva ou ameniza esses corações religiosos. Então, pessoal, esse aqui foi o nosso vídeo, ele ficou bem grande porque são diversas letras e o importante é você imaginar que isso aqui é um checklist de cidade. Rafa, que não construiu a sociedade, não construiu a cultura. Aqui nós estamos falando sobre a cidade física, mas também não teve arquitetura. De uma forma geral, você percebeu que existem diversos microaspectos que vão puxar eles.
como por exemplo a parte de habitantes, de população. Porque a parte de população, você definindo isso, você vai perceber que existem fatores arquitetônicos, a religião também interfere, a política também interfere, a economia também interfere, a parte militar também interfere. Então você vê que existem alguns fatores que eles são tão multidisciplinares que se você meio que construir bem feito tudo, entra. Ah, mas e a parte de cultura? A parte de cultura tem a ver com a parte das pessoas, tem a ver com a parte política, tem a ver com a parte dos nêmesis, tem a ver a parte com muitas coisas. Porque a cultura e a sociedade vão mudar a cidade e a cidade vai fazer a mesma coisa. Então aqui, de uma forma geral, meio que se você quer fazer algo mais pontual, direto, de uma cidade mesmo, o Doppelganger eu acho que ele é um checklist bem interessante. É bem extenso e alguns fatores são um pouco mais extensos também de desenvolver, como uma religião inteira, um sistema político inteiro, um sistema mágico inteiro. Mas, de uma forma geral, ele é um checklist bem interessante para que... Ah, mas agora eu vou ter que fazer um doppelganger da minha cidade toda vez que eu for construir uma? Claro que não. Vai de acordo com a sua necessidade também. Então, vai de acordo com o que você precisa, o que você quer e quais são os aspectos que vão ser desenvolvidos. Claro que se você desenvolver tudo, fica muito mais fácil de você criar uma cidade mais rápido, no caso, não rápido de tempo, mas rápido de qualidade de uso. Ah, eu pego, já uso e eu posso usar quando eu quiser, porque ela já está cheia de aspectos diferentes. Mas se você quer fazer alguma coisa um pouco mais direto, talvez às vezes um spec talvez seja um pouco mais rápido, ou o grapes seja um pouco mais rápido, mas se você tem um pouco mais de tempo e mais carinho, eu acho que o Doppelganger realmente é algo bem interessante. Chegou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários, gostou desse aqui? Prefere algum outro? Você tem algum outro acróstico que você já viu na internet e quer que a gente desenvolva aqui também? Deixa aqui nos comentários, porque eu quero ler, eu quero desenvolver mais com vocês. Use e abude das suas construções e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!